Fala, Senhor. Amém? Amém? Quem já foi impactada pelo Senhor aqui? Quem já foi curada pelo Senhor aqui? Que bom. Tem mais cura ainda. Amém? Eu estava ali, eu fui para aquele lado ali, Deus trouxe uma palavra nova agora. Sobre cura, sobre nós. Amém? Eu queria orar. Posso? Então feche teus olhos, vamos orar. Senhor, Tu és o real motivo de nós estarmos aqui. É uma conferência, Senhor, não para que sejamos melhores, mas para que o Senhor seja maior em nós. Que a Tua presença, Pai, ela seja abundante, gloriosa e permanente, ó Pai. Em nome de Jesus, como a Tua palavra é viva e eficaz, Senhor, que possa produzir em nós, Senhor, algo novo, além de tudo aquilo que já foi ministrado aqui. Eu não estava aqui, mas o Senhor está desde o começo. Que o Senhor possa pegar em nossas mãos e nos conduzir, Senhor, a um lugar novo agora. Que o nosso coração, ó Pai, possa estar limpo de todas as coisas. Que ele seja uma terra, Senhor, agora frutífera, esperançosa de uma semente, ó Pai, que produzirá e multiplicará novos frutos. Em nome de Jesus, seja conosco agora, Pai. Que o Senhor possa ter o controle e o domínio, Senhor, de toda a palavra que sair da minha boca. E que Teu Espírito Santo possa levá-la, Senhor, diretamente à necessidade do nosso coração. Sobre ainda aquilo que nos falta, Senhor. E que nos completará ainda amanhã pela manhã. E nós Te louvamos por esse privilégio e pela oportunidade de estarmos aqui, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém? Rapidinho aí, então, pegue sua Bíblia. Lucas 1. Lucas 1. Aleluia. Glória a Deus. Lucas 1, versículo 38. Diz assim. Todo mundo achou? Amém? Quem não achou, diga, estou procurando. Procurando? A gente espera. Ninguém pode ficar de fora. Lucas 1, 38. Diz assim. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a Tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Amém? Pode sentar. Aleluia. Antes de eu falar sobre Maria, eu queria falar sobre o tema. O tema é... Qual que é o tema? Já decoraram o tema já? Então fecha o olho e fala de olho fechado, quero ver. É isso aí, tá vendo? Romanos 12, 2, né? Eu gostei muito da versão que colocaram ali, que foi a mesma que eu encontrei. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformáveis pela renovação da vossa mente. Quando a gente tem a nossa mente transformada, irmãos, irmãs, tem alguns irmãos, né? Quando tem a nossa mente transformada, a Bíblia nos garante nessa própria referência que a gente tem a capacidade e o poder de conhecer qual é a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Esse tema ele é bem interessante, ele é bem impactante. E eu fiquei pensando muitos dias a respeito dele. E a Bíblia lá no livro de Filipenses, no capítulo 4, no versículo 8, diz assim: tudo aquilo que for verdadeiro, honesto, justo, amável, se há alguma virtude, e se há algum louvor nisso,
nisso pensai. A Bíblia nos dá uma série de orientação a respeito de como tem que viver a nossa mente, como que tem que trabalhar a nossa mente. No livro de Romanos, no capítulo 8, diz assim que a mentalidade da carne é para satisfazer a vontade da carne. Mas a mentalidade do Espírito é para satisfazer a vontade do Espírito. Porque a mentalidade da carne vai me levar à morte, mas a mentalidade do Espírito vai trazer vida e paz sobre a minha vida. Então a nossa mente, ela tem que estar ligada diretamente a Deus. E para que a minha mente ela seja modificada, ela seja transformada, dois fatores são essenciais na nossa vida. Os nossos olhos. E eu achei interessante porque eu cheguei aqui, estavam lavando os pés. Eu não sei qual foi a ministração sobre o lava-pés, mas eu imagino que foi aquela passagem que o próprio Jesus lavou os pés dos discípulos. Mas quando eu entrei aqui, eu fiquei pensando a respeito do lava-pés, e Deus falou para mim assim: pés, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, lâmpada é luz. E a Bíblia diz lá no livro de Mateus 6, 22, se os meus olhos forem bons, o meu corpo ele será luz. A Bíblia diz que os olhos são a candeia do corpo, né? Alguns dizem que é a janela da alma. É onde você consegue enxergar verdadeiramente o interior da pessoa. É onde o corpo tem a capacidade de captar o ambiente que ele está, de fazer associações daquilo que ele vê, daquilo que ele tem como percepção. E ele influencia diretamente na nossa mente. Então depende da situação que eu vejo e como ela pode chegar em mim, ela faz com que minha mente possa ser alterada. E outra coisa que pode mudar grandemente a minha vida, fora os meus olhos, são os meus ouvidos. 1 Coríntios 15, 33 diz assim, que as más conversações elas corrompem os bons costumes. Aquilo que eu escuto, ele pode impactar diretamente na transformação da minha mente. É por isso que a Bíblia tem N passagens que fala, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça. Porque a Bíblia diz que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então quanto mais eu absorver das coisas que Deus tem designado sobre a minha vida, muito mais transformada estará a minha mente. E mente transformada não é só vida renovada. Mente transformada é alinhamento com o propósito. Deus te trouxe aqui hoje para que você tenha um alinhamento na sua vida espiritual com a vontade de Deus, com aquilo que Ele tem gerado de expectativa sobre você. Então esses fatores são cruciais para que a sua mente possa ser modificada. Meus olhos e os meus ouvidos. Tiago 1,19 diz assim: meus amados irmãos, tenham isso em mente. Estejamos todos prontos para ouvir. E eu estava ali e Deus falou algo para mim. No livro de Gênesis, no capítulo 32, é um exemplo bem claro de uma situação que reflete isso que eu estou falando. Jacó ele estava se preparando para encontrar com seu irmão Esaú. E ele enviou um mensageiro. Ele queria saber notícias do seu irmão. Fazia anos e anos que eles não se conversavam, né? Para quem não sabe um pouco da história, né? Jacó ele roubou a primogenitura do seu irmão. Ele enganou o seu pai para que ele fosse abençoado no lugar do seu irmão. E depois ele fugiu. E ele nunca mais falou com o seu irmão. E a notícia que ele teve do seu irmão quando ele fugiu de lá é que se o seu irmão o encontrasse, ele seria morto. E passados muitos anos, eles tiveram essa oportunidade de encontro. Ele recebeu uma notícia de que o seu irmão viria para encontrar com ele. E ele enviou um mensageiro, vai lá. Ele quis se antecipar, ele quis se adiantar e falou, vai lá.
e vê qual é a situação do meu irmão. Olha bem para ele e vê como ele está. Se o seu rosto é de guerra, será que ele veio aqui para me matar, para cumprir a promessa? Ou será que o rosto dele está menos? Será que passados tantos anos acalmou o coração dele? E ele mandou um mensageiro e ele esperava notícia. E o mensageiro falou, olha, o rosto dele não está muito amigável. E vem com ele 400 homens. No começo do texto, se você ler, você vai ver que Jacó ele tinha um propósito de encontrar o seu irmão. A mente dele já tinha definido qual era o processo, já tinha definido qual era o propósito, já tinha definido a forma com que deveria ser feito. Mas de repente chegou uma notícia no seu ouvido. E essa notícia fez com que ele se preocupasse. Ele teve a sua fé naquele instante abalada por causa de uma notícia. Ele resolve então tomar uma situação. Não quero que ninguém seja punido por aquilo que eu fiz. E ele faz com que toda a sua família, seus amigos, seus parentes que estavam ali, os seus serviçais, e ele passa todo mundo para o outro lado para que ele permanecesse só. Contando bem devagar para a gente entender o que Deus quer fazer conosco daqui a pouco. E ele passou todo mundo para o outro lado do rio e ele ficou só. Talvez você veja até aqui hoje e você falou para Deus, eu vou lá porque hoje é a minha última expectativa, porque eu não aguento mais estar só. E quando ele ficou sozinho, ele achou que ficou sozinho, né? E toda vez que a gente acha que a gente fica sozinho, é porque a gente perde a percepção do ambiente que a gente está. A nossa mente, ela perde o domínio do ambiente, ela perde o domínio da situação. Então aí, evidentemente, a gente olha para nós e parece que nós estamos só. Mas Deus nunca nos abandona, Deus nunca vai te deixar sozinho. Seja qual for a situação que você está passando na sua vida, Deus está com você e Ele não permitirá que você permaneça nesse ambiente sozinho. Mas o que vai fazer que você saia de lá é a mente que você precisa transformar. Não é um ambiente que tem que modificar a sua vida, é a forma de interpretação do ambiente que vai fazer com que você transforme onde você está. E de repente, quando ele está lá só, ele acha que agora é só o irmão chegar e ele contemplar com os seus olhos verdadeiramente a sua derrota, a sua desgraça. Mas de repente quem se apresenta diante dele é um anjo. Aleluia. E esse anjo vem trazer para ele uma mudança não só de mente, não só de vida, mas uma mudança de propósito. E Deus hoje veio aqui, irmãos e irmãs, para que você tenha hoje uma vida modificada de acordo com o propósito dele. Tudo aquilo que você já ouviu, já vivenciou, já teve de expectativa, Deus hoje quer que você mude uma dimensão na sua vida espiritual. E aquele anjo se apresenta para ele, e ele não reconhece, ele não sabe o que é. Mas ele sabe que é o mensageiro de Deus. E ele então luta com aquele mensageiro de Deus, porque ele queria uma resposta de Deus. E o resultado da resposta de Deus é: você não pode mais permanecer como um Jacó. Porque o plano que eu tenho para a sua vida não é de um usurpador, não é de um ladrão, não é de um fugitivo. O plano que eu tenho para a sua vida é de um principado. Seu nome agora vai ser Israel, porque você vai deixar de ser um foragido para se tornar um príncipe para sentar na mesa do rei. Porque o lugar que eu tenho preparado para você é um trono. É um lugar de domínio, é um lugar onde será diferenciado, e aquilo que virá sobre o teu nome é para cumprir um projeto que eu já determinei há anos atrás. Se você está aqui hoje, irmãos, é para cumprir um propósito e uma palavra que Deus já evidenciou na minha vida e na sua há anos atrás.
que às vezes na nossa mente passa, mas na mente de Deus jamais. Ele não esquece de nenhuma palavra que sai da boca dele. E tudo aquilo que ele anuncia, ele determina prazo, tempo, dia e hora para que aconteça. Mas talvez ao longo do caminho, você se tornou como um Jacó. Você foi rotulada. Você foi criticada. Você foi colocada de lado. Você foi diminuída pela sua capacidade. Você foi diminuída pela sua intelectualidade. Mas Deus veio hoje aqui para te curar disso, porque Deus não trabalha com rótulos. Quem trabalha com rótulos é o diabo, irmãos. Deus, ele trabalha com novidade de vida. Então eu não sei qual foi a palavra que foi lançada sobre a sua vida, mas hoje eu vim te dizer, toda a palavra que foi lançada, a Bíblia diz que foi cravada na cruz do Calvário e foi levada por Jesus, para que todos aqueles que creem nele sejam justificados por ele. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nenhum rótulo Deus quer que permaneça sobre a sua vida. Hoje Ele está quebrando a palavra que foi lançada sobre você, aquela que diminuía a sua capacidade, aquela que mostrava a sua fraqueza, aquela que mostrava talvez o seu defeito, aquela que mostrava talvez a sua fragilidade, aquela que muitas vezes apontaram o dedo para você, muitas vezes te envergonharam por causa disso, assim como foi feito com Jacó. Mas um dia ele teve um encontro com o anjo, e hoje nós não estamos tendo um encontro com o anjo, mas estamos tendo um encontro com uma palavra. E Deus veio para mudar a sua dimensão espiritual, para que você não fique foragido, para que você não fique esquecido, para que você não fique anônimo, mas para que o seu nome seja perpétuo, porque desde aquele dia até hoje nós continuamos ouvindo falar de Israel. Talvez hoje Deus vai fazer com que o seu nome, Alessandra, seja perpétuo. Cíntia, Márcia, Ana, Josefa, Ana Lúcia, aleluia, que Deus te conhece, Ele te chama pelo nome, Sônia. Qual é a história que foi lançada na sua vida, que você precisa de uma cura hoje? Ele veio aqui para te curar, Ele veio aqui para quebrar todo o jugo, porque o jugo dele é leve e o fardo dele é suave. Deus não quer que nenhuma de vocês saia daqui da maneira que vocês entraram. Eu já sei que vocês foram impactadas por isso, pelas palavras que já foram ministradas, pelos pés que foram lavados, mas Deus quer que você tenha liberdade para erguer a sua cabeça e ter paz por onde quer que você passe. Porque no lugar de dedos apontados, a Bíblia nos garante, foi lançado um nome diferente sobre você. Você não é mais um foragido, não é uma foragida, não é uma esquecida. Você é alguém que Deus está te chamando para sentar na mesa do rei. Você é alguém que Deus está tirando lá, como quando foi com Mefibosete. Tirou lá de Lodebar, do lugar de esquecimento, para sentar na mesa do rei. Porque hoje, irmãos, a palavra não é só o sobremente. Eu pensei muito a respeito do ministrar a palavra, além disso de cura. Deus quer que você entenda, mulher, qual é o seu valor. A palavra para nós hoje é sobre valores. Lá no livro de Provérbios, no capítulo 31, diz assim: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor excede o de rubis. O texto não está falando de preço, porque preço eu posso determinar através de uma quantidade. Mas o valor é aquilo que eu não consigo quantificar. Eu não consigo quantificar o valor de uma emoção. Eu não consigo quantificar o valor de uma fé. Eu não consigo quantificar o valor de uma vida espiritual. Mas o Senhor, Ele consegue enxergar em nós o tamanho da dimensão do nosso valor. E Deus vai falar para vocês, mulheres, que o valor de vocês precisa ser reconhecido e exibido. E muitas vezes vocês ficam acomodadas porque essa foi a ordem que foi dada. E talvez é isso que você aprendeu na sua vida inteira, que você tem que se sujeitar. Mas Deus, Ele não tem lugar de escravidão para ninguém. Pelo contrário, assim como foi Jacó, Ele chamou todos e todas para sentar na mesa do rei. Porque eu e você, irmãs, nós temos valores.
Não valores físicos, não valores monetários, mas valores espirituais. Os homens até tentaram, no mundo secular, aí a gente vê, teve o movimento do feminismo no ano de 1800, e ultimamente, aí nos últimos dias, a gente ouviu falando sobre o empoderamento feminino. E na realidade, irmãos, Deus ele não veio trabalhar no feminismo nem no empoderamento feminino. Deus ele veio trabalhar no empoderamento divino. É isso que faz a diferença, é aquilo que Deus pode produzir em nós, não aquilo que pode chegar nos nossos ouvidos, não aquilo que chega nos nossos olhos, mas é aquilo que Deus produz em nosso coração, aquilo que Deus produz em nossa mente, para que a nossa vida espiritual verdadeiramente seja transformada. Verdadeiramente seja renovada, porque quando eu estiver alinhado com o propósito, eu estou conhecendo a boa, a perfeita e a agradável vontade dEle. Esse é o principal projeto dele para a minha vida e para a sua. Para que você reconheça o seu valor. E na quarta-feira, eu estava pensando sobre isso. E eu fiquei pensando, qual a importância das mulheres na minha vida? E aí eu comecei a pensar desde a minha mãe, Minha mãe foi a primeira mulher da minha vida. E a mulher, quando ela tem uma gravidez, ela se torna responsável por cumprir uma missão. O pai tem um papel na gravidez, mas é a mãe que é responsável por cumprir a missão. Quando o bebê nasce, significa que a missão foi estabelecida, a missão que foi estabelecida foi cumprida. E a minha mãe foi de extrema importância, porque quando no 4º mês de gestação, ela foi ao médico, e o médico a chamou e falou assim: a gente vai marcar um parto precoce para você, porque você precisa realizar um aborto. Sua gravidez precisa ser interrompida. E minha mãe falou assim: não, se Deus me deu, Deus vai garantir que a missão seja cumprida. E o médico falou assim: então eu não me responsabilizo, assuma aqui um termo de responsabilidade e vai se tratar com outro médico. E foi isso que ela fez. E ainda bem que ela fez isso, senão eu teria, com 4 meses, resolvido a minha vida. E ela foi responsável principalmente para que eu pudesse estar aqui hoje. Tudo que acontece na minha vida foi derivado desse ato dela de permanecer no propósito de cumprir a missão que Deus estabeleceu sobre ela. E aí fiquei pensando no meu desenvolvimento, no meu desenvolvimento escolar. A gente vê que 90% do ensino é composto de mulheres. É a mulher que tem a grande responsabilidade de ensinar a criança. A mulher que tem a responsabilidade, no papel de mãe, de educar a criança. E aí fui evoluindo na minha mente. E aí quando eu tinha 14 anos, entrou uma mulher fundamental na minha vida. Ela chamava Maria Rodrigues. Durante 5 anos ela evangelizou minha mãe, para que minha mãe conhecesse a Jesus. E essa mulher foi uma mulher que impactou a minha vida, porque eu aceitei Jesus através dela. E foi ela quem me ensinou a ser crente de verdade desde o começo. Ela é uma senhora de 80 anos, irmãs. 80 anos, baixinha. Mas ela pegava a Bíblia, irmãos, e ela ensinava como ser crente de verdade. Imagina, eu era adolescente, não estava entendendo nada. Na época de que todo mundo está errado e eu sei tudo. E ela, com muita sabedoria, me conduziu no caminho para que eu permanecesse com Jesus. E ela me levou para a igreja. Quando chegou na igreja, eu fui para a igreja batista. E lá tinha 2 escolas bíblicas. Tinha a escola bíblica de manhã e de tarde no domingo. E de manhã tinha uma professora chamada Eliana. Foi ela quem me ensinou a levar a Bíblia muito sério. Ela me pegou na época de adolescente para jovem e ela
me educou espiritualmente na palavra. E na escola bíblica da tarde, eu tive uma professora que ela chamava Célia. E ela me ensinava a aprender a Bíblia de um modo diferente. Então ela me ensinava através de curiosidades, de desafios, de decorar livro. Né? Hoje a gente fala de decorar versículo, o pessoal fica até admirado. Naquele tempo era decorar livro. Mulheres essenciais da minha vida. Depois, por causa de uma outra mulher, aí voltou minha mãe na história. Eu vim parar aqui na restauração em Cristo. Minha mãe fez um propósito com Deus. E a resposta do propósito era que eu viesse permanecer nessa igreja, nessa casa. Conta um pouco da minha história para quem não me conhece. E eu vim para cá. Quando eu vim para cá, Deus tinha um propósito que eu não conhecia. E o propósito de Deus é que nesse lugar eu constituísse uma família. Mas primeiro, quando você entra na igreja, você precisa constituir a sua família espiritual. Então aí ele colocou na minha vida a pastora Ana Tereza. Eu não tive a sorte, de ser aluno da Ana Tereza. Mas ela me acolheu. Eu lembro o primeiro dia que eu fui, nem era aqui, era lá em cima. Era a Pentecostal da Bíblia, acho que ainda. E eu fui lá, a primeira coisa que ela falou para mim assim: você é crente? Eu falei: sou. Ela: então vem amanhã na escola bíblica. Aí até minha tia que interpelou falou assim: não, ele mora muito longe. Eu morava em São Caetano, lá no fórum, lá era longe. Mas ela me recebeu, ela me acolheu. E fez toda a diferença para que eu permanecesse aqui. Teve o problema do pastor e tal, mas hoje a gente está só falando das mulheres. Mas o projeto dele era que eu constituísse também família aqui. Então Deus colocou na minha vida a pastora Fabiana. Todo mundo conhece, acho, né? Lavou o pé de todo mundo aqui, acho que tá. E hoje ela é a mulher mais importante da minha vida. Se eu tenho um ministério, é por causa dela. Muitos não sabem o que acontece, né? Mas a estrutura da minha casa é responsabilidade dela. Eu nunca mais tive pedra no rim por causa de uma oração dela. No domingo eu fiquei doente, depois da palavra que eu recebi aqui, eu fui para minha casa e fiquei doente, passei muito mal. Foi a oração dela que me curou. Então Deus colocou uma mulher ao meu lado para que eu pudesse entender que o propósito dele precisa ser cumprido. Precisa ser alinhado. E no dia que Deus quis multiplicar a minha família, Ele colocou uma outra mulher. A Júlia. Então as mulheres têm um papel fundamental, porque os principais eventos da minha vida estão associados a mulheres. Uma vez eu fui para ser ungido aqui, o dia que eu fui ser ungido presbítero, porque eu passava um problema, eu era genro do pastor. Então às vezes, vamos ungir o André, vai ungir porque ele é genro do pastor. E todas as vezes que eu fui ungido, eu fiz um propósito com Deus. Eu falei: Senhor, eu não quero ser ungido porque o pastor quer, porque a pastora quer, porque alguém escolheu. Eu quero ser ungido porque o Senhor me escolheu. Porque eles podem ter planos, mas eu quero alinhar o meu projeto com o seu. E aí Deus deu um sonho para uma mulher, minha irmã Irami. Não foi? Confirmando que era para que eu fosse ungido naquele dia. Quando eu me casei, Deus me deu uma promessa através de uma mulher. Ela me chamou, eu estava na igreja do Panorama. E ela falou: Fabiano, seu noivo fica de pé. A gente estava para se casar. E ela lançou uma palavra sobre a minha vida. Tudo aquilo que você precisa. Tudo aquilo que você precisa. Do mais fútil ao mais requintado, você pode pedir para Deus, que Deus vai te dar. Deus vai te dar. Eu recebi essa palavra numa quarta-feira. Quando chegou no domingo, uma mulher, acho que ela não está aqui hoje, né? A irmã Antonina.
Ela me chamou e falou assim, ó, vou te dar uma oferta para você comprar o guarda-roupa da sua casa. Depois que eu fui ungido presbítero, teve um congresso de mulheres aqui. A primeira Bíblia de estudo que eu ganhei, quem me deu, foi a Carla, que era responsável pelo grupo das mulheres. Então, na minha vida, isso fora, eu estou sintetizando aqui, porque a história é longa, né? A minha chefe, por exemplo, né, é uma mulher que Deus colocou na minha vida. Eu contratei ela para trabalhar comigo, e ela virou a minha chefe, né, e eu trabalho com ela já há 22 anos. É uma mulher que Deus colocou verdadeiramente na minha vida. A Fabiana conhece ela. É uma mulher ela não é crente, mas é uma mulher de Deus. Isso a gente já declara sobre a vida dela. E é tão impactante, irmãos, o que aconteceu na vida dela. Mesmo ela não sendo cristã, mas ela vê todo o testemunho da minha vida. Que quando ela teve uma filha, nasceu uma mulher. E o nome da filha dela é Júlia, por causa da Júlia. Então isso é só para a gente analisar um pouquinho da dimensão do que as mulheres têm de poder, têm de valor, têm de responsabilidade. E isso nunca pode ser diminuído. Porque se existe valor numa sociedade, o valor da sociedade está baseado na estrutura das mulheres. São elas que geram, são elas que educam, são elas que ensinam, são elas que aconselham, são elas que ajudam, são elas que multiplicam. Então lembre-se, mulher, você que está aqui. O seu valor muito excede o de rubis. Quando Deus quis levantar um libertador, Ele usou uma mulher, Joquebede. E Joquebede teve uma estratégia sensacional. Ela colocou o menino no rio, chegou-se até a filha do faraó, mas quem cuidou do menino foi a própria mãe. Mesmo quando aparecem circunstâncias, irmãs, que vocês talvez não entendam como agir, Deus sempre dará a solução para vocês. Porque na verdade, às vezes as pessoas entendem o versículo errado, né, que fala que a mulher é o sexo frágil. É frágil só pela sua força, mas de sensibilidade, irmãos, muito além dos homens. Nem se compara. E principalmente no sentido espiritual. Então tudo aquilo que a Bíblia diz sobre mulheres, tudo aquilo que eu estou descrevendo sobre o papel das mulheres, irmãos, é para que você reconheça qual é a importância do seu valor. E isso nunca na sua vida deixe de ser diminuído. Porque isso quem estabeleceu foi Deus. Não foi Adão que saiu para procurar uma mulher. Ele não saiu para olhar e para procurar numa vitrine. Ele não saiu para escolher na variedade. Não, ele foi feito do pó da terra, mas ela foi escolhida de Deus para ser a mãe que daria vida. E essa promessa foi uma extensão sobre vocês. Porque somente vocês têm o poder dentro de vocês de gerar vida, seja física, seja espiritual. Então Deus está aqui você hoje. Comece a curar dentro de você e tirar as palavras que foram lançadas para que você não se desvalorize, para que você não tenha um preço sobre você, mas que você entenda que o que você tem na sua vida é valor, e valor não se pode precificar, valor não se pode determinar, valor não se pode definir, valor só pode admirar. E hoje eu fiquei pensando coisas que mulheres fizeram na Bíblia, né? A Bíblia diz assim, lá no livro de Marcos, ele fala sobre uma mulher que tinha um vaso de alabastro. Era um vasinho pequeno, mas ela ungiu Jesus. E a Bíblia diz que ela ungiu com um perfume, e o preço daquele perfume era 1 ano de trabalho. Você pode procurar na Bíblia inteira, você não vai achar ninguém que dê uma oferta do seu próprio trabalho que ela demorou 1 ano para conquistar.
Mas essa mulher, que a Bíblia nem nomina, ela teve a maior oferta que alguém poderia dar. Ela teve a maior atitude que alguém poderia dar. Foi ungir Jesus. A pessoa ungir Jesus. Já vou voltar na Maria, tá? No capítulo de João, no livro de João, no capítulo 4, fala sobre a história de uma mulher samaritana. Também não se fala o nome dela. Mas a mulher samaritana, naquele tempo, judeus não falavam com samaritanos. O pessoal de Judá não falava com o pessoal de Samaria. Mas a mulher samaritana, ela teve um encontro com Jesus. E a Bíblia diz que ela foi responsável por quebrar essa briga que existia. E ela abriu as portas para que aquela cidade pudesse ser evangelizada por Jesus. Uma mulher que deu a maior oferta que a Bíblia cita. Uma mulher que abriu a porta de uma cidade para que Jesus entrasse. No livro de Juízes, no capítulo 4. É 4? 4. A Bíblia diz sobre uma mulher chamada Débora. Débora, ela era profetisa e juíza. Profetisa e juíza. Mas ela foi a única mulher da Bíblia que foi capaz de liderar um exército. Acho que até hoje não deve ter mulher que lidera exército. Mas a Bíblia diz que quando Deus está no propósito, Ele pode fazer qualquer coisa. Se você tiver a sua mente alinhada com o propósito de Deus, irmão, não haverá limites para você. Está entendendo a dimensão do valor que tem sobre a sua vida? Está entendendo a capacidade que Deus colocou dentro de você? Por isso que muitas vezes ele não precisa nem nominar, ele não precisa falar, foi a fulana, foi essa aqui. Não, às vezes só o fato de falar assim, a mulher. Quando a Bíblia cita a mulher, é porque não é um propósito nominal ou pessoal, é um propósito para todas. Todas aquelas que querem, todas aquelas que alinharem a sua vida com o propósito, elas têm a capacidade, o poder e a autoridade que foi dada por Ele. E aqui, o último exemplo que eu vou dar para depois eu vou falar de Maria. No livro de João 8, fala de uma outra mulher. Também não dá o nome dela. Mas fala que ela era uma adúltera. Ela era uma rotulada. Ela era uma depravada. Era uma prostituta. Era assim que ela era considerada. Quando o diabo vem atacar a vida das mulheres, ele vem exatamente com aquilo que eu já falei no começo. Ele vem com rótulos. E eu vou falar de novo para você. Deus não trabalha com rótulos. Deus ele trabalha com nomes para que você tenha histórias para contar. Para que a sua história fique definida. Para que a sua história seja multiplicada. Para que a sua história seja repassada de geração em geração. E ela foi a responsável por dar o poder e a liberdade de qualquer juízo sobre qualquer pessoa. Porque foi dela que Jesus falou, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Muito obrigado por essa mulher. Não é isso? Essa mulher, irmãos, rotulada. Ajuizada já tinham definido a sentença para ela de morte. Só a sentença de morte, irmãos, se Deus não estiver perto. Toda vez que Deus está presente, Ele volta lá em Eva, porque Ele criou a mulher para que ela dê vida. Não ficou nenhum acusador, só ficaram as pedras. E ficou Jesus e a mulher. E quando Deus resolveu salvar o mundo, Ele não procurou um homem, Ele não procurou um anjo, Ele procurou uma. Vocês estão aqui ainda? Deus procurou uma?
E a Bíblia diz que quando essa mulher foi escolhida, o anjo se apresentou e falou para ela o quê? Salve agraciada, favoritíssima, bendita és tu entre as mulheres. Maria nem sabia o que haveria de acontecer. E de repente o anjo lança para ela o maior desafio da sua vida. Você vai gerar o Salvador. Deus não escolheu um homem. Deus não escolheu um anjo. Deus escolheu uma mulher. É para mostrar, irmãos, mais uma vez, o valor de uma mulher. Poderia ter sido qualquer uma? Poderia ter sido qualquer uma? Poderia. Mas Deus escolheu Maria, porque Ele esperava nela alinhamento com o propósito. E o versículo que nós lemos demonstra exatamente isso. Quando o anjo se apresenta, ela fala, olha, eu não sei como isso vai acontecer. Eu não sei como é que eu posso gerar se eu ainda sou virgem. Eu não sei como que Deus fará isso. Eu não sei qual é o propósito. E talvez eu olhe para a situação e eu acho que é uma situação impossível de se realizar. Mas eis aqui a tua serva, Senhor. Cumpra em mim a sua palavra. Quando você se dispõe, irmã, a fazer o propósito de Deus, sem limites, sem observações, sem restrições, simplesmente se entregando, Deus pode abrir a tua madre para gerar produtos e filhos espirituais que pode modificar o ambiente e salvar o ambiente que você está. Porque quando a madre dela foi aberta, não só nasceu o Salvador, nasceu a possibilidade da presença de Deus me salvar, mas a presença de Deus está comigo. Foi profetizado que ela geraria o Emanuel, o Deus que é conosco. Você já sentiu Deus conosco aqui hoje? O Deus conosco é o mesmo Deus que me salva. É o Deus que te salva. A madre dela não gerou só um Deus presente, não gerou só um Deus que salva, mas a Bíblia diz lá no livro de Isaías que ela, na sua madre, ela gerou alguém que seria maravilhoso, conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Eu não estou falando aqui só de abrir a madre fisicamente. Deus está falando sobre a sua madre espiritual. Deus te trouxe aqui, mulher, hoje, para lapidar a sua vida, para que a sua madre tenha a capacidade de continuar gerando maravilhosos conselheiros. Continuar manifestando que o Deus esteja conosco. Que Deus continue salvando vidas através da madre espiritual que Ele pode abrir hoje. Porque talvez até hoje você não conquistou ninguém, você não salvou ninguém, Deus não te usou para nada. Talvez você veio aqui achando, talvez essa conferência seja a última saída. Se Deus não falar comigo, eu não vou fazer mais nada. Deus está falando hoje para você, que eu tenho o poder de abrir a tua madre espiritual, para que você gere filhos espirituais hoje. Essa é a palavra que está sendo lançada sobre você, uma palavra geradora de vidas. Porque desde o começo era o propósito de Deus. Quando Ele estabeleceu Eva, Ele estabeleceu aquela que dá vida. Aquela que dá vida. Aquela que dá vida. Aquela que dá vida. Quem quer gerar vida aqui hoje?
O poder e a capacidade já foi liberada sobre você hoje. O propósito de Deus aqui é que você gere vida. O propósito de Deus aqui hoje é que você entenda o seu valor. O propósito de Deus hoje é que você não se preocupe com rótulos, que os rótulos podem ficar pelo caminho. Deus quer que você entenda qual é o valor do seu nome, qual é o valor do seu propósito, porque foi Ele quem te escolheu, foi Ele quem te chamou, foi Ele quem te nomeou, para que você vá e dê fruto e o seu fruto permaneça. Aí você fala, pastor, mas eu não estou entendendo nada, estou chegando hoje. O propósito é que você comece a caminhar alinhado com o propósito de Deus. Porque Deus tem planos para nós, irmãos, de multiplicação. Planos para nós de crescimento. Planos para nós de evolução. Para que a nossa vida, irmãos, seja uma vida prática. E tudo aquilo que você está vivenciando nesse dia, Deus está falando hoje para você, isto é só o começo. Isto é só o começo. Não é para parar, não é para diminuir, é para intensificar. E no ano que vem, na hora que fizer essa conferência de novo, vai estar aquela toda a parte ali, lotada de mulheres também. Oi? Se for na igreja nova, melhor ainda, porque será 2 andares, né? Porque o poder de gerar vida está em você. O valor que Deus procurava em alguém para gerar o filho dele está em você, mulher. A salvação para um povo que estava preso 400 anos no Egito foi uma mulher comum como você. Por isso a palavra para você é: gere vida hoje. Porque a capacidade que precisava está em você. Ah, pastor, mas eu não sei falar direito, eu não sei pregar, eu não sei isso, eu não sei aquilo. Irmãos, Deus vai te usar no dom que Ele estabeleceu sobre a sua vida. Porque todo aquele que foi escolhido de Deus foi separado por Ele, foi preparado por Ele e foi enviado por Ele. Então você não precisa ser como a pastora Ana. Você não precisa ser igual a pastora Fabiana. Porque cada uma tem a sua história e Deus vai escrever uma nova sobre você hoje. Hoje assim, Deus está apagando tudo o que aconteceu. Quantas pessoas, quantas mulheres que entraram aqui hoje presas em jugo do passado, Deus está quebrando hoje. Quantas pessoas que têm impedimento espiritual nos seus lares, Deus está quebrando hoje. Quantos obstáculos que estavam parados no caminho, Deus está quebrando hoje, irmãs. Eu queria que você sentisse isso, que você vivenciasse isso, porque Deus quer fazer de você coisas novas. Por isso Ele quer que você hoje comece a se limpar de tudo. Nós estamos aqui assim, nos apresentando diante de Deus, nus, sem nada. Para que Ele possa hoje, a partir de hoje, completar em nós toda novidade. Toda a vida que precisa. Toda a madre espiritual que estava estéril, Deus está liberando hoje. Aleluia. Aleluia. Eu sinto aqui como se estivesse nascendo uma nova geração. Foi isso que Deus falou para mim. É o nascimento de uma nova geração. Filhos serão gerados a partir de hoje, porque eu estou levantando uma nova geração. Isso não depende de homens, isso não depende de escolhas perfeitas, não. Isso depende de disponibilidade. E a disponibilidade foi liberada sobre você hoje, mulher. Porque assim como foi com Maria, que tinha uma certa dificuldade, ela não era casada. Às vezes a gente não situa o ambiente, mas ela não era casada numa sociedade extremamente machista. E ela tinha que cumprir um propósito que Deus tinha estabelecido sobre ela. Primeiro, uma gravidez nunca ocorrida na terra. Era algo excepcional, era algo extraordinário.
Somente alguém com muita sabedoria, somente alguém com muita fé, somente alguém com muita obediência, somente alguém com muita lealdade teria a capacidade de permanecer no propósito. Que não foi fácil para Maria. De repente, passado alguns dias, ela engravida, de repente, passado o tempo, nasce Jesus. A primeira coisa que acontece é uma ordem dada: olha, vamos matar todas as crianças agora. Deus abre a madre, mas aqui, ó, o diabo vem matar. Foi esse o plano do diabo. Mas irmãs, tenha certeza disso que eu vou falar para você agora. Nenhum projeto de Deus pode ser interrompido pelo diabo. Nenhum plano de Deus é frustrado. Se há um compromisso de execução, Deus garante o processo. Se tem propósito, se tem objetivo, Deus garante a execução. Se Deus te chamou hoje, se você está aqui presente hoje, Deus está lançando a palavra sobre você. Vá até o fim. Naquilo que Deus te chamou, naquele projeto que Ele colocou sobre você, vá até o fim. Pule os obstáculos. Rompa os rótulos. Passe a esterilidade. E comece a gerar uma nova geração grandiosa na presença de Deus. Porque quando nasceu Jesus, o mundo foi impactado pela presença dele. Quando você gerar, o mundo vai ser impactado por cada vida que você gerar. Onde chegar a tua palavra, onde chegar a tua persistência, onde chegar o seu coração, onde chegar o seu joelho, onde chegar a sua oração, onde chegar a sua consagração, Deus garantirá a execução do processo. Nenhum plano de Deus pode ser frustrado. Nenhum plano de Deus pode ser frustrado. Nenhum plano de Deus pode ser frustrado. Nenhum rótulo é maior do que um nome. Nenhum rótulo é maior do que o nome. Vou falar de novo, mulheres. Nenhum rótulo é maior do que o nome. Não importa o que falaram de você. Importa o que Deus está esperando para você. Importa o que Deus está planejando para você. Importa o que Deus está trabalhando em você. Importa o que Deus está gerando dentro de você. Que talvez você não entenda hoje, mas se você permanecer, você vai entender depois. Quando Isabel ficou grávida, esposa de Zacarias, que era sacerdote, ela não entendeu quem estava no ventre dela. Mas no dia que ela encontrou com Maria, a Bíblia diz que o Espírito Santo moveu a criança que estava em Isabel e a criança que estava em Maria. E assim como em Maria foi gerado o Salvador, no ventre de Isabel, a Bíblia diz assim: nascido de mulher, não houve maior profeta na terra do que João Batista. Talvez você não vai gerar um Jesus, mas talvez você gere um João Batista. Talvez você gere um Moisés. Talvez você gere um Samuel. Talvez você gere um Elias. Talvez você gere um Eliseu. Eu não sei quem é que você vai gerar, mas eu tenho uma certeza, você vai gerar. Porque hoje o que está caindo por terra aqui é a esterilidade. Que Deus quer levantar através de você, irmãs, uma nova geração. Vou falar de novo. Deus quer levantar através de vocês uma nova geração. Uma geração que impacte. Uma geração que modifique estrutura. Uma geração que multiplique. Uma geração que agregue. E quando acabar essa conferência, eu tenho certeza que o primeiro local que vai ser impactado por isso é a sua casa. É a sua casa. Porque quando Jacó estava sozinho, não tinha nada,
Deus se apresentou do lado dele. E falou: vamos, Jacó. Larga a sua bagagem. Larga o seu passado. Largue os seus rótulos. Venha agora como Israel. Porque eu não tenho mais para você um perdão. Eu não tenho mais para você um lugar para habitar. Eu tenho agora para você um lugar de destaque. Você agora será o meu príncipe. E onde você for, você não vai ser reconhecido mais pelos seus rótulos. Vai ser reconhecido pelo nome que eu estou te dando hoje. Israel. E esse nome permanecerá até o fim, porque eu fiz dele uma nação santa. Eu não sei quem que você vai gerar, irmã. Mas eu tenho certeza que a geração que vai partir de vocês, espiritual, é uma geração que impactará. Principalmente esse lugar. Os seus lares. Onde você trabalha. Onde você mora. Os seus parentes. Os seus amigos. Os seus conhecidos. E aqueles até que você nem sabia que te analisava. Mas que Deus sabe. Até eles terão de sucumbir e a receber agora não mais um rótulo, mas um nome. Porque o rótulo não produz história. Um rótulo produz fama. Não produz história. Mas um nome gera identidade. E identidade gera história. E o que Deus está preparando para cada uma de vocês hoje é uma história nova. Estou lançando tudo no mar do esquecimento, porque o tempo é hoje. O que já foi, não importa mais. Eis que tenho para vocês uma coisa nova. E agora é ventres abertos. Ventres estéreis nunca mais. Amém? Amém? É hoje o dia, irmão. É hoje o dia. Amém? Vamos ficar de pé então. Aleluia. Quem está com preguiça aí, dá uma espreguiçada. Que agora nós vamos fazer algo profético aqui. Não sei como foram as outras ministrações. Mas nunca se esqueça. Rótulo nunca mais. Rótulo gera fama, não gera história. E hoje é tempo de madre aberta. Madre aberta não gera rótulo, gera história. Amém? Levante sua mão. Que eu vou profetizar sobre vocês. A Bíblia diz assim, ó, credes em Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Só, voltou aqui. Som. Aí. O diabo está querendo impedir de profetizar? Jamais. Agora é hora do Jacó virar Israel. Agora é hora do rótulo cair e criar identidade. Agora é hora da madre ser aberta. Agora é hora dos projetos espirituais de Deus serem sim na sua vida. Levante sua mão, feche teus olhos. Senhor, em nome de Jesus. Tua palavra é viva e eficaz, Senhor.
E ela vai lá no íntimo, ó Pai. E eu creio que tudo aquilo que foi falado hoje, Senhor, foi ministrado hoje desde de manhã, Senhor, é para que o teu propósito cumpra-se. E nós nos colocamos, Senhor, diante de Ti agora, Pai, em nome de Jesus. Para que essas mulheres, Senhor, hoje, tenham a sua madre espiritual aberta. Em nome de Jesus. Para que se levante, Senhor, uma geração a partir delas. Pessoas, Senhor, não com rótulos mais, mas com identidade. Com uma história, Senhor, que será perpétua, assim como a sua foi criada. Assim como primeiro ela foi profetizada, ela foi anunciada. E aquele projeto, Senhor, que foi lançado sobre Maria, Pai, ele se cumpriu porque o Senhor estabeleceu. E o propósito foi lançado aqui hoje, Senhor, para que uma nova geração, Pai, saia dessas mulheres, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor garanta a execução do processo, Pai, porque disponibilidade não falta, porque elas estão aqui hoje, se entregando, Senhor, para uma nova história, para um novo tempo, Senhor, para novas perspectivas. Que o Senhor gere hoje, Senhor, sonhos novos. Senhor, reaviva ministérios aqui, ó Pai, em nome de Jesus. Oh, Senhor, sonhos que estão adormecidos, ó Pai, coloque de pé ministérios, Senhor, que estavam sendo procrastinados, Senhor, hoje comece, Senhor, um novo tempo sobre eles, ó Pai. Que toda palavra, Senhor, que todo rótulo lançado sobre essas mulheres agora, em nome de Jesus, Senhor, caiam por terra, ó Pai, em nome de Jesus. Gera hoje, Senhor, um outro nível de identidade. Gera em nós, Senhor, hoje, uma outra identidade. Uma identificação contigo, ó Pai, em nome de Jesus. Que hoje foi anunciado, Senhor, qual é o valor que a mulher tem. Foi anunciado, Senhor, qual é a importância que ela tem. E o mais importante, Senhor, a responsabilidade que ela tem. Isso não será tirado porque foi projetado no seu coração. Que seja, Senhor, o sim estabelecido sobre elas hoje, em nome de Jesus. Que não haja mais condenação. Que não haja mais, Senhor, julgo sobre elas. Mas que hoje, Senhor, é o tempo de refrigério. Porque o Senhor tem algo novo, Senhor, para elas nesse lugar. Em nome de Jesus, Senhor. Que elas cresçam, ó Pai. Que elas se estabeleçam. E que o Senhor garanta a execução do processo. Para que o seu nome, ó Pai, seja glorificado acima de todas as coisas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Repete comigo. Rótulo. Nunca mais. Porque eu quero identidade. Porque identidade gera história. E é isso que eu quero. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. E eu agradeço a honra e a oportunidade de estar aqui hoje. Amém? Muito obrigado.